Bom dia a todos. Irmãos, pela graça do Senhor, aqui estamos, mais um domingo para juntos aprendermos mais acerca da sã doutrina. E como nós sempre o fazemos, vamos começar orando, suplicando o favor de Deus para com as nossas vidas neste momento, pedindo a Ele que nos auxilie nesta hora de estudo da sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio de podermos nos reunir nesta manhã, desse dia especial, dia do Senhor, dia em que nos reunimos, ó Deus, para juntos te adorar, te louvar, te bendizer. Muito obrigado, Senhor, pois sabemos que é um grande privilégio que o Senhor nos dá. Nesta hora, Senhor, nós suplicamos o teu favor, a tua misericórdia, a iluminação do teu Santo Espírito para com as nossas vidas, para que assim, Senhor, possamos de fato compreender as verdades que estaremos tratando nesta manhã. Nos guia, Senhor, em toda a verdade, como o Senhor tem feito, para que possamos nunca nos afastarmos do ensino bíblico fiel. Nos ajuda a sempre mantermos a lucidez, a prudência, a coerência à luz da tua palavra. Assim eu te peço, assim eu te rogo, no nome de Jesus. Amém. Queridos, pela graça do Senhor, chegamos ao capítulo 31 da nossa confissão de fé. Este capítulo que trata a respeito dos sínodos e concílios. Então, eu queria introduzir o nosso assunto desta manhã, afirmando que as igrejas protestantes, elas todas concordam que Cristo estabeleceu um governo em sua igreja. Entretanto, essas igrejas protestantes, elas adotam formas de governo diferentes. É acerca deste assunto que nós vamos tratar nesta manhã, a respeito da forma de governo da igreja presbiteriana. Mas, ainda a nível de introdução, eu gostaria de mencionar aqui algumas formas de governo que são adotadas por igrejas protestantes. A primeira os presbiterianos e reformados. Veja, os presbiterianos e os reformados, de um modo geral, vamos dizer assim, eles defendem um sistema de governo chamado de colegiado. Esse sistema de governo, ele é composto de presbíteros, igrejas locais, que são organizadas de forma hierárquica em concílios. Eu sei que a princípio parece um pouco complicado, mas nós vamos estar explicando melhor cada parte, não é, destes conceitos. Mas também há, queridos, o sistema de governo batista, que é o sistema de governo que nós chamamos de congregacional. Nesse sistema de governo, a Assembleia das Igrejas locais, elas têm uma relativa liberdade para governar-se. Muito embora as igrejas batistas, elas são também associadas em convenções. Então, no sistema de governo da igreja batista, há uma disposição de encarar a igreja local e a sua assembleia como sendo uma igreja com certa liberdade. Ela tem uma liberdade diferenciada para decidir sobre os seus próprios assuntos, muito embora também sejam organizadas e associadas em convenções. Há o sistema, terceiro lugar, que nós chamamos de episcopal ou anglicano. Então aqui nós temos um sistema de governo em que o bispo, ele é responsável por várias congregações, vários pastores regionais. E a igreja anglicana ou episcopal também é organizada em convenções. Seguindo, as igrejas independentes ou comunidades. Veja, a liderança dessas igrejas pertence, na maioria das vezes, ao pastor fundador da igreja. Então, o pastor fundador ou os fundadores da igreja, eles é quem de fato lideram a igreja. Eles não são formados em concílios, eles não têm convenções superiores,
apenas há uma relação com outras igrejas de fraternidade. Mas nessas igrejas independentes e comunidades, a liderança está sobre os fundadores, vamos dizer assim, ok? Contudo, queridos, o foco da nossa aula, veja, são várias formas de governo, né? Olha que eu não mencionei todas, mas aqui algumas somente. Nosso foco hoje não é tratar sobre todas, nós vamos nos deter ao sistema de governo presbiteriano, que é adotado por a maioria das igrejas reformadas, inclusive algumas igrejas batistas reformadas adotam também esse sistema de governo conciliar. Então, primeiramente, queridos, é importante nós entendermos que esse capítulo 31, ele vai ser dedicado, não é, a este assunto, a como funciona o governo conciliar das igrejas reformadas, ok? Então, nós vamos dividir aqui conforme a nossa confissão trabalha, nós vamos usá-la como roteiro e a Bíblia como base para tudo. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar nesta manhã é a origem e o funcionamento dos concílios. O primeiro parágrafo do capítulo 31 da nossa confissão de fé trabalha exatamente esses pontos, a origem e também o funcionamento dos concílios. Aqueles que estão com as suas confissões em mãos podem acompanhar, quem não tem está aqui no slide. Eu vou ler, peço que você acompanhe a leitura. Para melhor governo e maior edificação da igreja, deverá haver as assembleias comumente chamadas sínodos ou concílios, em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhes deu para a edificação e não para a destruição. Pertence aos pastores e outros presbíteros das igrejas particulares criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da igreja. Então, essa é a primeira sessão da nossa confissão no seu capítulo 31, tratando a respeito dessa questão dos concílios. Nós vamos entender aqui, parte por parte, desta afirmação, certo? Primeiro, eu gostaria de destacar, para que a gente possa entender este parágrafo, é que o sistema de governo conciliar surgiu com base no modelo bíblico. Então, esse sistema que a igreja presbiteriana adota de governo não foi uma invenção dos seus pastores, dos seus líderes. Antes, nós retiramos este modelo das Sagradas Escrituras, ou seja, nós buscamos nos aproximar ao máximo do modelo que nós encontramos ali nas páginas do Novo Testamento. Então, para compreendermos o sistema de governo conciliar, precisamos nos voltar para aquele período ali do nascedouro da igreja, quando a igreja estava ali começando, a igreja apostólica, também chamada de igreja primitiva. Como era o sistema de governo que foi implantado ali naquele período? Primeiramente, queridos, nós precisamos relembrar que foi um sistema de governo instituído pelos apóstolos, de eleição de presbíteros nas igrejas locais. Nós já tivemos a oportunidade de estudar isso aqui, mas vale a pena a gente abrir em Atos capítulo 14. Peço que os irmãos abram Atos 14. Atos 14, versículo de número 23. Veja o que é dito aí neste versículo. Atos 14, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O texto, meus queridos, que nós temos diante de nós, mostra, de fato, aquela que era
a prática dos apóstolos. Os apóstolos, eles comumente iam para as cidades, evangelizavam, pregavam o evangelho, dali a um pouco iam se formando as igrejas, ok? E em um determinado momento, os apóstolos já percebiam que havia ali naquela igreja homens capacitados para liderarem a igreja. Eles então, o que eles faziam? Eles promoviam eleição de presbíteros. E uma vez eleitos os presbíteros, não é? Eleita a liderança da igreja, os apóstolos seguiam viagem para outra cidade e ali voltavam a fazer tudo de novo, né? Vamos dizer assim. Então, meus irmãos, nós vamos perceber aqui que havia esse cuidado dos apóstolos. Eles não colocavam a liderança sobre um único homem. Eram vários presbíteros, eram vários irmãos maduros para liderarem a igreja. Um conselho, vamos dizer assim, um colegiado de presbíteros para administrarem a igreja, para pregarem o evangelho ali, para darem continuidade ao trabalho que os apóstolos haviam iniciado. Então, nós vamos perceber aqui nesse texto algo muito interessante, não é? Nesse não somente, mas em outros também. A liderança da igreja não deveria ser responsabilidade somente de uma pessoa, de um homem, mas de um colegiado de presbíteros eleitos pela igreja. Então, não era um estilo de liderança, um tipo de liderança em que uma pessoa tinha o poder exclusivo, mas era uma liderança que partilhava, não é, da autoridade, da responsabilidade de pastorear a igreja, ok? Agora, esse é um ponto importante. Deixe ele aí bem fresco na sua mente, lembre-se dele. Agora, quero chamar a atenção para uma outra situação que também nos mostra como era o sistema de governo ali da igreja primitiva. Outro princípio que nós vamos perceber também na igreja primitiva é que quando uma igreja local ela tinha as suas dificuldades, as suas questões, as suas dúvidas, essa igreja local ela levava o assunto para um concílio superior para que fosse devidamente tratado. Quando é que nós vamos ver isso na Bíblia? Por exemplo, ali em Atos capítulo de número 15. Eu quero convidar você para abrir Atos 15. Está aí já aberto, né? Capítulo seguinte. Eu vou ler aqui o versículo 1 e 2, o versículo 4 e 6, que dizem assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, os apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão, tá? Verso de número 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então veja, o texto aqui que nós lemos, ele vai relatar que ali no início da igreja surgiu uma questão que estava dividindo opiniões, ok? Então, numa igreja local, a igreja de Antioquia, na qual o apóstolo Paulo e Barnabé estavam ali fazendo parte,
chegaram os indivíduos com um ensinamento novo. O que é que esse ensinamento dizia? Que os cristãos que se convertessem a Cristo tinham que ser circuncidados, senão não seriam salvos. Ou seja, a pessoa não bastava apenas crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados, se converter, mas tinha também que se circuncidar, senão não podia haver salvação para esta pessoa. E esta situação, meus queridos, gerou, dúvidas, gerou constrangimentos, gerou contendas. Tanto é que o texto fala aqui que Paulo e Barnabé contenderam com essas pessoas que estavam ensinando, ali. Então, veja só, meus queridos, o que é que acontece? Aquela igreja local resolveu enviar a questão para um concílio superior, no caso, o concílio de Jerusalém, onde estavam, vamos dizer assim, a principal liderança da igreja, para que eles pudessem se debruçar sobre o assunto, examinar a questão e dar um posicionamento, dizer qual seria a posição oficial da igreja sobre aquele assunto, ok? Foi o que aconteceu. Chegando lá, veja, a igreja escolheu Paulo e Barnabé para levar o assunto ao concílio ali de Jerusalém. Chegando lá, esses irmãos foram recebidos, foram acolhidos, eles se reuniram. Quem se reuniu? Apóstolos, presbíteros, a liderança da igreja. Veja, não foi a igreja, cada membro que estava reunido lá, a liderança da igreja. A igreja estava completamente representada pelos seus líderes, mas não foi cada irmão para lá. A liderança estava ali, se reuniu. O texto bíblico diz, depois você pode ler com mais calma em sua casa, que houve um grande debate, houve asseverações de um lado, de outro, até que eles entendem qual é a vontade de Deus para a igreja com relação a essa questão. E aí eles então vão fazer um parecer, uma resolução, eles vão escrever esse parecer para dar ciência às igrejas. Veja esse parecer aqui no capítulo 15, a partir do verso 22, acompanhe aí comigo. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor maior cargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então, veja, esse foi o parecer ali do concílio de Jerusalém. Então, o concílio de Jerusalém se posicionou desta forma, ou seja, não era necessário o cristão gentil ser circuncidado, ok? Nós vemos aqui eles dando outras questões como recomendações. Depois a gente vai saber que
fica claro nas Escrituras que não há nenhuma restrição alimentar mais, ok? E também que eles guardassem, não é, de relações sexuais ilícitas, de viver uma vida impura, mas que eles vivessem de maneira santa. Mas o ponto aqui é justamente esse. Os apóstolos e presbíteros se posicionaram dizendo: não é necessário o cristão gentio ser circuncidado. E aquela posição então se tornou a posição oficial da igreja apostólica ali no início. Eles fizeram um documento, eles nomearam irmãos que levassem esse documento até a igreja de Antioquia. E o que é que aconteceu? Veja aí o verso 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Ou seja, aqueles irmãos ali de Antioquia que estavam sendo perturbados pela situação, uma vez que eles ouviram, né, e leram o documento oficial da igreja, eles então ficaram tranquilos, aquela situação foi sanada, eles foram confortados, eles se alegraram, porque eles tinham ali um posicionamento oficial da igreja. Então, queridos, esse texto, não é, ele mostra claramente aqui uma igreja local enfrentando dificuldades, e para resolver essas dificuldades aqui, são dificuldades de natureza doutrinária, ela pede ajuda a um concílio superior para que a questão fosse resolvida. Então, desta forma, a confissão ensina que os concílios devem ser convocados para o bem da igreja, para a edificação da igreja. Esses e outros textos servem de base para nós aprendermos a respeito do nosso sistema de governo. Por quê? Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil buscou se aproximar ao máximo do modelo de liderança instituído pelos apóstolos ali no Novo Testamento. Certo? Segundo ponto, esse foi só o primeiro ponto, agora vamos para o segundo, que já está ali. Os concílios auxiliam no governo e edificação da igreja. Então, seguindo o modelo bíblico, a Igreja Presbiteriana adota um sistema de governo no qual os membros da igreja se reúnem em uma assembleia para elegerem os seus presbíteros, certo? Então, nós seguimos o modelo apostólico. Quem escolhe a sua liderança, os seus representantes, os seus pastores, porque presbítero, pastor e bispo são nomenclaturas diferentes para a mesma função. O que há na igreja presbiteriana é uma divisão entre presbíteros regentes, que são aqueles que são responsáveis mais pela administração, e os presbíteros docentes, que são chamados também de pastores, que são responsáveis por ensinarem a igreja, por pregarem, por se dedicarem de maneira mais exclusiva ao ensino, certo? Então a igreja, ela se reúne para escolher a sua liderança, conforme o modelo presente aqui em Atos dos Apóstolos, ok? E estes representantes, eles vão formar concílios, compostos também de pastores e presbíteros, que se reúnem para cuidar do governo da igreja em seus respectivos níveis, ok? Então, há alguns níveis no que diz respeito aos concílios dentro da igreja presbiteriana, seguindo o modelo da igreja primitiva ali de concílios, né? Aqui nós adotamos alguns níveis de concílio para melhor administração da igreja presbiteriana em todo o país, em todo o Brasil, ok? E eu vou aqui mencionar quais são esses concílios em ordem crescente, certo? Do menor para o maior, ok? Então, primeiro,
o conselho. Veja, o conselho é o concílio responsável pelo governo da igreja local. O conselho, ele é formado de presbíteros regentes e o presbítero docente, que também é chamado de pastor, ok? Então, esses presbíteros, sejam os regentes ou o docente, o pastor, eles todos têm a responsabilidade de pastorearem aquela igreja que os elegeu. Eles são os pastores da igreja, ok? Então, esse é o primeiro nível de concílio, certo? A assembleia se reúne, né? Por exemplo, nós somos uma congregação, mas quando formos nos tornar igreja, nós vamos fazer uma assembleia e nós vamos eleger presbíteros, certo? Para pastorearem o rebanho do Senhor. Tanto os presbíteros regentes quanto o presbítero docente, o pastor. Ok? Você vai encontrar dentro da igreja presbiteriana presbíteros que não fazem parte do conselho. É bom explicar isso aqui porque uma hora ou outra você vai encontrar. Quando isso acontece é porque aquela pessoa, aquele homem, ele foi eleito presbítero, mas o mandato dele venceu e ele não foi reeleito. Então ele continua sendo presbítero por ordenação divina, mas ele não faz parte do conselho. Ele não está ali ativamente no conselho, sendo responsável por tomar as decisões de liderança, de governo da igreja. Mas ele é um presbítero da igreja presbiteriana, ok? Certo? Vamos para o segundo nível de concílio, o presbitério, certo? O presbitério, meus queridos, ele é formado por um grupo de igrejas de uma determinada região, certo? Ele é um concílio, né, superior ao conselho. Então, nós vamos ver que toda igreja presbiteriana do Brasil vai estar ligada a um presbitério. Um presbitério, ele é composto de pastores e presbíteros. Os pastores são membros natos do presbitério e os presbíteros são representantes das igrejas que o integram. São necessários, no mínimo, 4 igrejas e 4 pastores para a formação de um presbitério. Os presbitérios reúnem-se ordinariamente, pelo menos uma vez por ano, e extraordinariamente por convocação de sua comissão executiva. Então, vejam bem, vamos lá. Existe na igreja o conselho, ok? Esse é o primeiro concílio da igreja, o mais básico. Uma vez que já há 4 igrejas dentro de uma mesma região, forma-se então um presbitério. O presbitério, ele vai ser composto de 4 igrejas. O pastor, ele é membro não da igreja local, mas ele é membro do presbitério, certo? Então, por exemplo, o pastor Michel, ele é membro do presbitério equatorial, certo? E o presbitério, ele vai ser responsável por supervisionar essas igrejas. Vamos supor, podem ser 4, podem ser 5, podem ser 6. Ele vai supervisionar. Como assim, pastor, supervisionar? Por exemplo, quando uma igreja lá no seu conselho se reúne para tomar decisões a respeito da igreja, tudo é registrado em ato. Tudo. Tem uma pessoa que é responsável por registrar, olha, foi tomada essa decisão, nós vamos comprar esse terreno, ou fulano de tal foi disciplinado assim, está tudo lá. O presbitério, ele na sua reunião ordinária, que é composto pelos pastores destas igrejas e por um presbítero que vai como representante da igreja,
Então lá o presbitério vai examinar as atas dessas igrejas para saber se está tudo certo, se tudo foi feito dentro dos conformes, se não houve nenhuma ilegalidade, entendeu? Porque senão o presbitério vai pedir explicações. Olha, por que essa pessoa aqui, quando ela foi disciplinada, não foi seguido o código de disciplina da igreja? Ou por que não foi feito esse procedimento? Veja, não é que o presbitério ele vai ficar interferindo na vida daquela igreja. A igreja ela tem a sua autonomia para agir dentro do seu âmbito de atuação, para escolher o seu pastor, para escolher os seus presbíteros, para fazer. Mas quando ela age de forma errada, aí o presbitério vai, ao supervisioná-la, vai buscar corrigir, vai buscar explicações por que ela não obedeceu, não é, a palavra do Senhor, a constituição da igreja, certo? Então há essa atitude de supervisão do presbitério aos conselhos das igrejas locais, ok? O presbitério ele tem autoridade para, se necessário for, se houver uma falta grave, situações extremas, até de dissolver um conselho de uma igreja e depois formá-lo novamente para que as coisas se estabeleçam da maneira correta. Então, queridos, o presbitério ele é a instância seguinte. Depois nós temos os sínodos. Veja, o sínodo ele é um grupo de presbitérios, certo? De uma determinada região. Então, há o conselho, o presbitério é formado, o conselho da igreja local, o presbitério ele é formado por no mínimo 4 igrejas e 4 pastores. O sínodo vai ser formado por 4 presbitérios, certo? Que vão administrar também uma região. E os sínodos, eles vão ter também a competência agora de supervisionar as ações do presbitério, certo? Então, queira ou não, está todo mundo debaixo de autoridade. Todo mundo está debaixo de autoridade. Todos os líderes. E aí, o sínodo, ele se reúne, enquanto que o presbitério se reúne anualmente, por exemplo, todo final de ano, ali em dezembro, nós marcamos uma reunião ordinária, às vezes em Belém, geralmente é em Belém, vão todos os pastores do presbitério para lá, vão levando os relatórios da igreja, vão levando o livro de atas da igreja, para ser submetido à supervisão. O presbitério também vai fazer isso. Sempre nos anos ímpares, ele se reúne em uma determinada localidade e vai avaliar o que foi que os presbitérios todos fizeram, as suas atas, as suas ações, tudo que foi feito, para ver se foi feito dentro da legalidade, tudo ok, tudo certinho. Então o sínodo ele está acima do presbitério. E por fim nós temos a última instância, que é o Supremo Concílio, não é? Que, como o próprio nome já indica, é o maior concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Supremo Concílio reúne-se ordinariamente de 4 em 4 anos, sempre nos anos pares. Então, de 4 em 4 anos há essa reunião, não é, do Supremo Concílio, que por sua vez também vai avaliar e analisar as ações dos sínodos, certo? O Supremo Concílio também vai dar posicionamento final sobre questões de teologia, questão de liturgia, questões que possam trazer dúvidas, não é, à igreja. Então o Supremo Concílio é a instância final. Então ali nós temos um posicionamento oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ok? Então a ordem crescente é essa, certo? E por que existe essas instâncias? Para melhor administrar uma igreja que é tão grande, que é a nível de Brasil. Para você buscar ao máximo, dentro das limitações, obviamente, mas para você preencher ao máximo, para que não haja discrepâncias, para que não haja injustiça, para que não haja no meio da igreja ensinos falsos, práticas erradas,
Entendeu? Então há esse sistema de governo, não é, organizado desta forma para poder administrar. Por exemplo, se uma pessoa, vou dar aqui um exemplo básico, se uma pessoa ela foi disciplinada na sua igreja, mas ela não concorda que aquela disciplina tenha sido feita de forma, na opinião dela, foi errada, não foi obedecido os critérios do nosso código de disciplina, ela pode recorrer ao presbitério. Se o presbitério não der a ela ganho de causa, ela pode recorrer ao sínodo. Se o sínodo não der, ela pode recorrer ao Supremo Concílio. E ali, depois do Supremo Concílio, não há uma instância após, mas ela tem a liberdade para levar a sua questão até ao último concílio da igreja. Certo? Então, queridos, só para os irmãos terem uma noção, que às vezes a gente fala, olha, vai ter reunião de presbitério, vai ter reunião de sínodo, vai ter reunião do Supremo Concílio, e a gente sabe que muitas pessoas não estão familiarizadas com esses conceitos, com essa nomenclatura, não entendem muito bem, e a ideia é para dar uma noção mesmo, certo? Para dar uma noção básica mesmo, ok? Vamos para o segundo ponto. A competência e a autoridade dos sínodos e concílios. Nós vamos basear aqui no parágrafo 2 da nossa confissão, capítulo 31. Aos sínodos e concílios compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e a casos de consciência, determinar regras e disposições para a melhor direção do culto de Deus e governo da sua igreja, receber queixas em caso de má administração e autoritativamente decidi-las. Os seus decretos e decisões, sendo consoantes à palavra de Deus, devem ser recebidas com reverência e submissão, não só pelo seu acordo com a palavra, mas também pela autoridade pela qual foi feitos, visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus designada para isso em sua palavra. Vamos entender aqui este parágrafo. Então, aqui, meus queridos, nós vamos perceber que a confissão ela vai atribuir aos concílios, basicamente três coisas. Os concílios eles vão tratar a respeito de três coisas. Primeiro, vão decidir quanto à fé e casos de consciência. Então, cabe aos concílios da igreja tratar sobre questões doutrinárias que se tenham tornado polêmicas e assim prejudicado o bom andamento da igreja e a preservação do evangelho. Um exemplo que nós podemos mencionar aqui é Atos 15. O que estava acontecendo ali em Atos 15 era um problema de natureza doutrinária. Queria-se saber se de fato era necessário que os cristãos fossem circuncidados para serem salvos. Era uma questão doutrinária. Então a questão foi levada ao Concílio Superior e eles então se reuniram, debateram e com o auxílio do Espírito Santo chegaram a um posicionamento que se tornou o posicionamento oficial da igreja cristã. Certo? Então, é interessante porque a própria confissão de fé, ela foi fruto de uma assembleia. No caso ali, na Inglaterra, o governo, o parlamento convocou a Assembleia de Westminster para, de fato, definir o que é que a igreja ia crer. Então, os autores da confissão se reuniram ali e ali eles fizeram este documento que hoje serve para a nossa edificação, que hoje é adotado pela nossa igreja como os símbolos de fé da nossa igreja, certo? Então, nós vamos perceber que os concílios, eles muitas vezes são chamados para decidir questões de fé, questões de consciência, certo? Então, os concílios eles se reúnem para avaliar a questão à luz da Escritura e chegar a um parecer. Eles vão buscar na Escritura, seja por meio de um princípio direto ou por meio de preceito que vai reger a questão, dar uma resposta
ao problema, certo? Sempre buscando entender qual é o posicionamento bíblico sobre aquela situação, ok? Então, uma vez que o concílio decide, aquilo também é passado para as igrejas que estão debaixo daquele concílio, que estão sob a autoridade daquele concílio, para que haja uma uniformidade doutrinária. A nossa igreja crê nisso aqui, nós chegamos a essa conclusão, certo? Isso aqui que nós cremos, essas doutrinas aqui. Tanto é que nós hoje temos, como eu disse, a confissão de fé esboçando as doutrinas que nós confessamos, ok? Segundo, determinar princípios de liturgia, princípios litúrgicos e de governo, ou seja, cabe aos concílios também lidar com questões litúrgicas referente ao culto a Deus, não é? Então, nós vamos perceber, quem é mais antigo um pouco na igreja, lembra-se que começou um movimento no Brasil de danças litúrgicas, né? As igrejas, em determinado período, começaram a introduzir no culto danças litúrgicas. E algumas igrejas presbiterianas, naquela época, adotaram essas danças litúrgicas, certo? E uns diziam é certo, outros diziam é errado. Não pode haver danças litúrgicas no culto. Houve a questão foi levada para o Supremo Concílio, o Supremo Concílio decidiu que danças não fazem parte, não são elementos de culto. Nós não temos base bíblica para, de fato, introduzirmos danças no meio do culto. Então, esse foi um posicionamento oficial da igreja sobre liturgia. Ok? Então, é um exemplo do que eu estou mencionando aqui, do que a confissão menciona, princípios de liturgia e também de governo, não é? Seguindo, receber queixa em caso de má administração. Então, nesse sentido, os concílios servem também como uma instância jurídica superior, podendo-se recorrer a eles sempre que a instância inferior errar na sua administração. Aquilo que nós mencionamos. Algum membro da igreja tem alguma questão com relação ao conselho daquela igreja. Ele acha que o conselho daquela igreja errou, seja numa disciplina, seja na administração dos bens da igreja, seja alguma queixa em relação àquele conselho, né? Então ele vai fazer uma denúncia ao presbitério para que o presbitério avalie, não é, se houve realmente uma má administração daquele conselho. E assim, na igreja presbiteriana, a instância superior sempre vai avaliar e examinar as queixas que foram levantadas contra a instância inferior. O presbitério com relação ao conselho, o sínodo com relação ao presbitério, o Supremo Concílio com relação ao sínodo. Ok? Então, meus irmãos, é importante nós entendermos isso. Sempre que um membro da igreja se achar prejudicado em um juízo de uma instância, ele pode recorrer à instância superior, isso até o Supremo Concílio. Sendo que, como eu disse, se houver erros graves, os concílios locais, os presbitérios podem até dissolver esses conselhos, né, para que as coisas voltem à ordem. Então é importante entender, né, que essa questão toda de um presbitério, ela sempre, administrativamente, sempre vai ser avaliada pela instância superior. Então, questões, por exemplo, com o orçamento da igreja, tem que estar tudo certinho, porque vai ser levado para o presbitério vai avaliar como é que a igreja está administrando os seus recursos, se há transparência, se há tudo certinho, tudo. Com relação à disciplina de irmãos, o presbitério vai avaliar como é que foi feita essa disciplina, se foi dado ao irmão o direito de se defender, se não, se realmente houveram provas para discipliná-lo, se não,
certo? Então, o presbítero, a eleição desses presbíteros foi dentro dos critérios certos, houve lisura no processo, tudo foi feito certinho, foi feito. Caso contrário, o presbitério entra em ação e anula aquela eleição, se houve alguma irregularidade, vamos dizer assim. Então, tudo, meus queridos, é feito para que não haja erros. Agora, há erros porque nós somos pecadores, né? Mas o sistema todo, ele foi feito para que não, para sanar todos esses erros, todos esses equívocos. Mas como nós somos pecadores, vão acontecer os equívocos. E é importante que a instância superior haja para o bem da igreja, certo? Porque muitas vezes, mesmo não querendo, nós podemos errar. Mesmo quando não é nossa intenção errar, mas a gente pode errar. E aí é importante que alguém que está sobre nós, avalie se os nossos atos foram realmente corretos. Ok? Continuando. As decisões dos concílios, ponto 2 aqui. As decisões dos concílios sempre, em conformidade com a palavra de Deus, devem ser recebidas com reverência e submissão. Ou seja, uma vez que as questões foram tratadas de forma correta e bíblica, aqueles que estão debaixo da autoridade devem receber as resoluções, as decisões da instância superior com reverência, com submissão. Primeiro, por quê? Porque está de acordo com a Bíblia. E quando está de acordo com a Bíblia, meu irmão, não adianta brigar, certo? Não adianta a gente querer ir contra um princípio das Escrituras. Se os concílios superiores decidiram à luz da Escritura aquilo ali, então, certo? Como foi o caso de Jerusalém ali, no concílio de Jerusalém. Nós vemos ali os apóstolos e presbíteros, eles vão dizer, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós decidirmos isso. Porque foi, de fato, o Espírito Santo usando ali aqueles irmãos para direcionar a igreja para o rumo correto, para o rumo certo. Ok? E é interessante porque quando toma-se essa decisão, qual foi a igreja que levantou a questão? Onde é que estava havendo o problema? Antioquia, certo? Surgiu em Antioquia a questão. Antioquia leva para o concílio de Jerusalém. O concílio faz um parecer escrito e nomeia pessoas para enviar esse parecer, para levar esse parecer. E não somente para Antioquia. Veja que em Atos 16, no capítulo seguinte, aqui, veja só, você já está aberto aí em Atos? Vamos para Atos 16, versículo 4 e 5. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, aqui é a resolução, tá? Do concílio, a decisão do concílio de Jerusalém. Entregavam aos irmãos para que as observasse as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Ou seja, aquela resolução ali, vinda da instância maior ali da igreja, serviu para cada igreja. Ou seja, o problema surgiu, mas a posição da igreja não serve só para a igreja de Antioquia. A posição oficial da igreja é para todas as igrejas. Todas as igrejas vão receber o documento e vão seguir o documento com reverência, com submissão, entendendo que realmente é bíblico, é escriturístico a decisão. Aqui nós aprendemos que os concílios possuem autoridade, para, de fato, tomarem decisões à luz da Escritura e requererem da igreja que as observem, ok? Dito isto, este é um ponto importante. A gente vai entrar no terceiro ponto do nosso estudo, que vai ser, digamos assim, um contrapeso aqui para a gente. Vamos lá. A falibilidade dos concílios. Vou pedir que o Rodrigo coloque o parágrafo 3, diz assim: todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar, e muitos têm errado,
Eles, portanto, não devem constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma ou outra coisa, ok? Então, primeiro, vamos lá para o primeiro ponto. Pastores e presbíteros, ainda que sejam servos de Deus, também são pecadores e podem tomar decisões erradas, ainda que não desejem isto. Veja, o que é que a nossa confissão também ela vai ter o cuidado de deixar claro que, ainda que pastores e presbíteros sejam homens que foram chamados por Deus, justificados, foram regenerados, fazem parte do corpo de Cristo, mas eles ainda cometem erros inclusive involuntários. Presbíteros e pastores não estão acima dos demais membros da igreja e eles não são infalíveis. Eles infelizmente erram e nós sabemos que isso se repete na história da igreja. Há vários casos em que concílios erram, certo? Então a igreja aqui, ela faz questão de deixar claro isso. Infalível mesmo só a Escritura. Os concílios podem errar. Por isso que para nós, os concílios não têm o mesmo peso da Bíblia. Só a Bíblia é infalível para nós. Concílios podem errar. Segundo ponto. Portanto, mesmo os concílios das igrejas podem incorrer em erros, quer na área doutrinária, quer na área moral ou administrativa. Então, pode acontecer erros. Alguns desses erros podem ser graves e prejudicar profundamente a vida da igreja, dos cristãos que estão debaixo da autoridade daquele concílio. Por isso, a autoridade máxima na igreja sempre vai ser a Escritura Sagrada, a nossa única regra de fé e prática. Não são os credos, não são as confissões que são a nossa única regra de fé e prática, somente a palavra. Ok? Terceiro, a razão pela qual os reformadores insistiram no conceito de falibilidade dos concílios foi o uso feito pela Igreja Católica Romana das decisões dos concílios após o período dos apóstolos, para justificar doutrinas e práticas que não tinham respaldo bíblico. Então, percebam, meus queridos, que aqui a nossa confissão ela está se contrapondo à perspectiva católica mais uma vez. Por quê? Porque a Igreja Católica, no decorrer dos séculos, entendeu aquilo que ela chama por tradição, que basicamente é composto também das decisões dos concílios, que esta tradição ela está em pé de igualdade com a Bíblia. É por isso que você vai encontrar na Igreja Católica várias práticas e doutrinas que não estão nas Escrituras, mas que são cridas e defendidas por eles. Por quê? Porque não são frutos da Escritura, mas de decisões conciliares. Em algum momento da história, algum concílio entendeu que o padre tinha que viver solteiro para o resto da vida. Está na Bíblia isso? Não está. Mas alguém decidiu e agora eles assumem como se fosse palavra de Deus, como se estivesse em pé de igualdade com as Escrituras. Então, meus queridos, a igreja protestante, os reformados, eles sempre tiveram essa cautela. Concílios podem errar. Nós podemos errar. Nós podemos fazer uma declaração e depois rever essa declaração, perceber que aquela declaração ali ela não está em consoante com a Escritura. E reconhecer, nós erramos aqui, vamos corrigir isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque reassevera a autoridade exclusiva da Bíblia, a inspiração da Escritura e como somente ela deve ser a nossa regra de fé e prática.
Então, nós temos que ter esta cautela. Concílios, sejam antigos, sejam atuais, podem errar. O padrão é a Escritura. O que vai julgar se um concílio errou ou acertou é a Escritura. Ok? Então, deixado aqui este ponto, vamos para o próximo ponto, o quarto, a relação entre os concílios e o Estado. Ok? Os sínodos e concílios não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica. Não devem imiscuir-se dos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários ou por conselhos em satisfação de consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo. Ok? Vamos entender aqui? Primeiro, os concílios das igrejas devem se reunir para discutir e decidir aquilo que diz respeito à vida das igrejas, a elas subordinadas, ou a eles subordinados, aos concílios. Então, os concílios eles vão se reunir para tratar exclusivamente de questões relacionadas à igreja, aquilo que nós já mencionamos, questões de doutrina, questões litúrgicas, questões de governo, questões de administração da igreja. Por quê? Porque a liderança da igreja, ela recebeu a autoridade de Deus para, de fato, governar a igreja. Não o Estado, mas a igreja. Então, meus queridos, é importante que nós tenhamos isso em mente. A igreja, ela não vai se meter nas questões do Estado. Por quê? Porque são esferas diferentes. Cada um ocupa a sua função e a igreja não se mistura com o Estado. O que é competência da igreja é da igreja, o que é competência do Estado é do Estado. E a nossa confissão faz questão de separar as coisas. Ok? Ponto 2, olha só. Os concílios não deveriam discutir e decidir matérias que são da competência do Estado. Veja, uma das questões também que nós nos contrapomos à Igreja Romana é justamente essa, porque a Igreja Católica, ela sempre reivindicou uma autoridade além da eclesiástica. Ela sempre quis que a sua autoridade ultrapassasse as portas da igreja e chegasse ao Estado. Ela sempre quis essa união, mas é uma união em que a igreja tem poder sobre o Estado. Não é essa a nossa pretensão. A pretensão protestante é justamente separar as coisas. Ok? Então é por isso, meus queridos, que a igreja, ela não deve se filiar a partidos políticos. A igreja, ela não deveria dar os seus púlpitos para candidatos, certo? Se ela quiser fazer uma reunião informal para ouvir os candidatos, tudo bem, mas no culto, o candidato subir no culto para... Não é lugar, não é correto, não é pertinente, certo? Então, a igreja ela tem que ter cautela a maneira como ela se envolve com o Estado, certo? Não quer dizer que nós, enquanto cristãos, não temos, vamos dizer assim, autonomia para exercermos cargos no Estado, inclusive de exercermos cargos de autoridade civil. Não é isso. Mas que a igreja ela não se envolve nas questões, ela não mistura as coisas. Ok? Terceiro, os concílios também não deveriam se manifestar, se intrometer ou opinar em matérias diretamente relacionadas com o Estado, a não ser, como está ali, por um pedido humilde ou quando as autoridades solicitarem a opinião, sugestões ou conselhos da igreja. Ou seja, a igreja ela deve
se manter dentro da sua esfera de atuação, a não ser nesses momentos, ou seja, no momento em que ela de forma humilde se interpõe ao Estado para de fato dizer, olha, a respeito disso nós pensamos isso, isso e isso. Questões, por exemplo, como liberdade de religião, liberdade de expressão, de maneira a colocar o seu posicionamento, questões que dizem respeito, vamos dizer assim, aquilo que a igreja tem como precioso, a questão da família, mas não impor ao Estado, porque não é dever da igreja impor ao Estado, mas de forma humilde colocar o seu posicionamento, certo? Ou quando as próprias autoridades pedirem a oposição da igreja, que acontece, muitas vezes as autoridades constituintes querem ouvir o que a igreja pensa sobre isso. Pede conselho, pede opinião, pede sugestão, e a igreja então vai e diz aquilo que ela entende como sendo correto, ok? Então a gente tem que ter essa sabedoria para sabermos administrar essas situações. Como eu disse, não quer dizer que os crentes individualmente não possam concorrer e participar da política. Não, como indivíduos nós precisamos que tenham crentes em todas as áreas da sociedade, inclusive na área política. Nós precisamos ter pessoas lá, sim, pessoas que testemunhem. Então, na verdade, a igreja deveria ter uma consciência até de preparar pessoas para ocupar cargos no magistrado civil, para servir a sociedade e fazer o bem o quanto possível. E nós não temos ainda uma visão assim. Nós aqui e ali vemos pessoas despontando no nosso meio com essa vocação. Nós nos alegramos, nós louvamos a Deus, né? Principalmente quando são pessoas sérias, pessoas que querem realmente fazer o trabalho corretamente. Então, é lícito ao cristão, também exercer os seus direitos civis, previstos na Constituição, de liberdade de expressão, de liberdade de consciência. Nós temos direitos e não é porque nós somos cristãos que nós não vamos exercer esses direitos à luz da nossa Constituição. Nós podemos reivindicá-los. E também cumprir com as nossas responsabilidades, né? Porque nós não só temos direitos, temos deveres também. É sempre bom. Vivemos numa sociedade que só enfatiza direitos, mas nós devemos ser justos. Também temos deveres. Também devemos cumprir os nossos deveres à luz da Constituição e à luz da Bíblia. Caminhando para o fim, meus queridos, vamos às aplicações. Primeiro, o sistema de governo conciliar, quando usado corretamente, promove a edificação da igreja. Como eu disse, meus queridos, nós buscamos ao máximo, na igreja presbiteriana, reproduzir o modelo de governo que está ali presente na igreja primitiva. O modelo, ele realmente é feito de uma maneira muito boa e excelente para tratar das questões. Porém, nós sabemos que por sermos pecadores nós podemos falhar. Mas quando o governo conciliar ele é usado corretamente, é uma bênção nós termos como liderança várias pessoas, um conselho de homens maduros e capacitados é melhor do que ser um conselho. Ele representa muito melhor a Cristo do que um homem só, quando o conselho ele é formado por pessoas dentro daqueles critérios que Paulo coloca lá na carta de Timóteo e na carta de Tito. Um vai complementando o outro e nós conseguimos representar melhor a Cristo como governo da igreja. Então é uma bênção o governo conciliar quando usado corretamente. Segundo, os presbíteros e pastores
eles devem buscar sempre a direção de Deus todas as vezes que se reunirem em concílios para decidir assuntos referentes às igrejas sob os seus cuidados. Ou seja, nós, enquanto pastores, presbíteros, líderes da igreja, representantes da igreja, temos esta responsabilidade de nos reunirmos para tratarmos do governo da igreja, da administração da igreja, e nós devemos fazer isso com santo temor e tremor, debaixo de oração, buscando a direção de Deus, para de fato escolhermos aquilo que é para o bem da igreja, para a edificação do corpo, para o avanço do evangelho, não escolhermos por nós mesmos, pelos nossos próprios interesses, para o nosso próprio bem-estar, em detrimento do bem-estar da igreja. Então isso é algo muito importante. É importante que de fato sejam eleitos pessoas que tenham realmente o chamado, o dom e atenda aos critérios, né, para que de fato essa pessoa possa ir para os concílios, seja local, seja a nível de presbitério, sínodo ou supremo, buscando a glória de Deus, buscando o crescimento do reino, o avanço da palavra de Deus, certo? Então é muito importante na nossa escolha, escolhermos pessoas certas e que essas pessoas estejam também em comunhão com Deus, debaixo da direção de Deus, sempre entendendo que há uma responsabilidade maior sobre elas. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, pastores e presbíteros que têm essa responsabilidade, eles vão ser cobrados por elas. E devem buscar sempre as melhores decisões para o bem da igreja, para a glória de Deus. Terceiro, precisamos orar para que os nossos representantes atuem de maneira piedosa e sábia, assim promovendo o bem da igreja. Veja, os membros da igreja, eles não vão participar de concílios, não é? Aqueles que não foram eleitos a oficiais, como presbíteros e pastores. Eles participam sim da assembleia da igreja, não é? Mas nas reuniões conciliares de presbitério, de conselho, de sínodo, eles não vão participar ali, mas eles devem orar pelos seus representantes, eles devem buscar a Deus, pedir que o Senhor oriente esses homens, para que eles possam, com lucidez, com discernimento espiritual, com fidelidade às Escrituras, escolherem aquilo que é melhor para a igreja. É responsabilidade da igreja também orar pelos seus líderes. Eles são falhos, eles são limitados, eles podem errar, às vezes até querendo acertar, podem errar, não é? Precisam das nossas orações, ok? Quarto, devemos receber as decisões dos concílios com muita cautela e cuidado, sempre procurando verificar se estão de acordo com a Escritura. Claro, nós temos que ter esse cuidado, porque de fato, infalível mesmo só a palavra de Deus. Então, quando nós recebemos as decisões conciliares, nós não tratamos essas decisões como se fossem infalíveis. Nós vamos analisar com calma, com cautela, com cuidado, à luz da palavra de Deus. Deixa eu ver se isso aqui está certinho. E aí eu não coloquei ali, olha, Atos 17:11 fala um texto que se aplica muito bem aqui. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17:11. Ou seja, os irmãos ali de Bereia recebiam uma pregação da palavra ali, não é? Pelo apóstolo Paulo, e eles avaliavam para saber se realmente batia com o restante das Escrituras. Quando nós recebemos as decisões conciliares, nós vamos também para a Bíblia para ver se há respaldo bíblico, se é um princípio direto, se é um preceito que pode ser extraído das Escrituras ali, não é? De forma talvez indireta, mas se tem respaldo bíblico.
ok? Porque infalível mesmo só a Bíblia. Então, queridos, eu quis dar uma acelerada para que a gente pudesse fechar esse capítulo hoje. Próxima semana nós já vamos começar a tratar sobre escatologia. Estamos chegando ao fim da nossa confissão. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a cada dia nesse aprendizado.